Também por estar aqui hoje batendo um papo com vocês sobre o artigo, né, que ele é bem despretensioso, ele é só para a gente pensar no contexto das organizações sociais, que é um modelo de gestão de equipamentos públicos que é um pouco diferente do que a gente fala de outras qualificações, né? Quando a gente está falando de organizações do terceiro setor, quando a gente fala de qualificação como OCIP ou utilidade pública, quando a gente vai tendo esses títulos, OS é um modelo bem diferenciado, onde as organizações do terceiro setor fazem gestão de equipamentos públicos, né? Essa lei é uma lei antiga, né? Ela está aí completando os seus 20 anos e ainda está longe de ser unanimidade entre todos aqueles que operam com esse modelo de gestão pública, né? Ele tem uma dificuldade grande, uns amam, outros odeiam. Mas, como diz sempre o Dr. Ayrton, que está aqui hoje presente, é um modelo que não tem volta. Ele está aí posto e não temos mais como fugir dele, né? Cada gestor... campanhas novas para cargos públicos, o pessoal, a primeira coisa que fala, vamos acabar com as OSs, né? Aí ele entra e aí ele vê que ele não tem outra alternativa senão trabalhar com esse modelo, porque, apesar das suas dificuldades, a gente não tem nenhum outro melhor para que a gente possa trabalhar a gestão desses equipamentos, né? Essa lei ela começou, né, com muita discussão, porque se achava que era uma estatização, né, dos equipamentos públicos, que era uma terceirização disfarçada, que, na verdade, a gente vai descobrindo aí que lá, com a reforma, né, em 1998, começou lá em 95 com a reforma do Estado. Em 95 teve uma grande reforma do aparelhamento do Estado e se começou a pensar em como fazer gestão de equipamentos públicos, né, hospitais, museus, escolas, de uma maneira que era possível o Estado manter as diretrizes e os princípios da administração pública, mas sem que ele tivesse que atuar diretamente por conta das suas dificuldades e das suas morosidades, enfim, que a administração pública tem. Então, quando o Bresser Pereira lá estava fazendo, né, imaginando, fazendo a reforma do Estado, ele era ministro na época, né? Ele pensou nesse modelo onde era possível o Estado permanecer com as diretrizes, permanecer com a essência, com os princípios da administração pública, mas segregar esses princípios e essas diretrizes, essa voz de comando da execução em si. Essa foi a ideia que foi criada em 1998, né, essencialmente, a Lei de Organizações Sociais. O grupo de trabalho se pensou muito em separar o que era uma coisa da outra, porque se sabe que o Estado é moroso, o Estado tem dificuldades, né, ele tem ineficiências que eram praticamente insuperáveis. A gente continua no mesmo estágio hoje, a gente não evoluiu tanto na execução de serviços públicos, mas que organizações do terceiro setor pudessem fazer isso. As associações e as fundações sem fins lucrativos poderiam vir a fazer essa atividade desde que elas seguissem os princípios e os conceitos dados pela administração pública. Essa foi a essência pensada pelo plano diretor, né, que depois culminou na promulgação da lei em 98, né, saindo aí da era Vargas. Tá? A lei de OS federal, ela traçou diretrizes fundamentais da modificação do relacionamento entre o Estado, governo e sociedade, porque a sociedade que é o usuário dos serviços, né? Então, se pensa no modelo de OS, quem está mais acostumado com esse modelo, quem conhece um pouco mais, sabe que a sociedade tem uma capacidade maior de voz, né? É mais fácil você chegar e criticar ou propor
alterações ou fiscalizações quando você está dentro de um modelo de OS. Propôs uma articulação de um novo modelo de desenvolvimento, redefinindo funções históricas do Estado, né, separando aí, então, as diretrizes. Então, a organização social, né, esse modelo, porque a organização social ela não é distinta, né, não é uma entidade distinta do terceiro setor. Ela é uma fundação ou ela é uma associação. Ela não muda a sua natureza jurídica. Ela é qualificada pelo poder público para atuar com esse modelo de gestão, que é um modelo diferente, por exemplo, que a gente tem da 13.019. Né, que a gente está falando bastante dela desde 2014. Né? O modelo de OS ele tem um sistema próprio, mas ele não muda a natureza jurídica da organização. Tá? Ela se incapacita, o poder público qualifica, e ela fica apta a, então, fazer gestão nesse modelo, de acordo com essa lei. Ela nasceu da necessidade de um modelo de organização pública não estatal, né, as associações e as fundações, que pudessem atender o objetivo do projeto de reforma do Estado e absorver o chamado dos serviços sociais e científicos determinados. Né? Então, foi com isso que ela foi criada. O nascimento da legislação começou pela medida provisória. Né? Eu trouxe só um contexto histórico, mas isso está no artigo. Quem tiver a curiosidade pode dar uma olhada lá na revista. E tem também, depois do texto da medida provisória, veio a lei federal. Após a lei federal, né, que na sua essência expressa a forma de qualificação, né, como é que é possível as associações e as fundações se qualificarem para poder trabalhar com esse modelo de gestão, como é que ela vai... Quais são os requisitos legais, como é que ela vai operacionalizar, como que ela vai fazer o contrato de gestão, como é a execução, né? Como é a prestação de contas, mais uma prestação de contas. Então, a lei traz toda essa forma de operar desse modelo. Após a lei federal, foram se multiplicando as leis pelos estados e municípios. Veio primeiro a lei federal, e hoje todos os estados têm leis de organização social. Né? É possível trabalhar com esse modelo de gestão, e muitos dos municípios também têm. Então, as organizações surgiram como uma ferramenta poderosa para a chamada flexibilização da gestão pública, tendo como instrumento legal o contrato de gestão, né, que esse é o instrumento jurídico exclusivo para esse tipo de parceria. Aqui eu trouxe para vocês só uma questão de confusão, porque ainda quando se fala de OS, né, de organização social, muita gente ainda confunde como se fosse um nome amplo das organizações do terceiro setor, o que não é verdade. Né? Hoje, com o marco regulatório, todo mundo ainda fala mesmo, a organização social, né? Organização social, esses trabalhos. Então, organização social, na sua essência, ela não é uma nomenclatura genérica para as organizações do terceiro setor, como ONG, né? Como Miroski, que agora fala, sociedades, a OSC, né? Porque agora é mais moderno, a gente fala OSC, né? Instituição, entidade, enfim. Quando se fala de organização social, a gente está falando desse modelo de gestão da administração pública para com as entidades do terceiro setor, que é a fundação ou a associação. Então, ainda tem muita confusão de conceito e de nomenclaturas quando se fala de OS. Né? OSS, quando se fala de saúde, né, as específicas da saúde, que é um dos modelos mais fortes, né, de equipamentos públicos mais geridos pelas OS, mais utilizados na saúde e também na cultura. Então, quando se fala de OS, ou quando se fala de organização social, a gente não está usando uma nomenclatura genérica para as organizações do terceiro setor. A gente está falando de uma lei específica que tem modos de operar específicos com as organizações do terceiro setor. Conceito, tem lá, né? Trouxe o conceito no nosso festejado Sabo Paz, que não está aqui hoje.
né? Mas a gente não pode deixar de prestigiá-lo nunca. As organizações sociais são, assim, um modelo ou uma qualificação de organização pública não estatal, criada dentro de um projeto de reforma do Estado para que as associações civis sem fins lucrativos e as fundações de direito privado possam absorver atividades publicizáveis mediante qualificação específica em lei. Então, para a organização, a associação ou a fundação trabalhar com o poder público para fazer a operacionalização de um equipamento público, né, como um hospital, por exemplo, ele primeiro tem que ser qualificado. E ele vai ser qualificado no modelo dessa legislação no âmbito que ele quer trabalhar. Então, se a gente está falando de um hospital federal, ele tem que se qualificar no âmbito federal. Se for um estadual, no âmbito do Estado. Ou se for no município, municipal, porque essa lei ela é graduada. Então, ele primeiro tem que passar por um processo de avaliação pelo poder público se ela pode ser qualificada ou não. E aqui tem uma diferença, que a organização, ela, para ser qualificada, é diferente. O título de organização, né, que é essa qualificação, ela é diferente, por exemplo, da OCIP. OCIP, você cumpre todos os requisitos legais, automaticamente o Ministério da Justiça outorga a qualidade de OCIP. No caso das organizações sociais, não. O administrador público ele vai fazer uma avaliação, né? Ele tem um poder discricionário de dar ou não a qualificação para aquela organização como organização social, para essa entidade como organização social, né? Ele tem o poder, ele vai verificar a conveniência e a oportunidade de qualificar essa organização como S para depois ela poder participar dos chamamentos públicos, porque não só como qualificadas, não é automático. A entidade se qualificou como organização social, ela automaticamente vai fazer gestão de equipamentos públicos. O que busca, né, esse modelo? Quais são os principais eixos, né, que se busca com esse modelo? Formas de governança mais flexíveis e horizontais, porque a gente sabe o quanto a administração pública ela é burocrática, o quanto ela é morosa por conta das suas burocracias. Então, quando se transfere a gestão e a operacionalização daquele equipamento para uma organização de direito privado, é possível ter formas de governança mais flexíveis, mais rápidas, mais eficientes, né? Proporcionar lá uma maior eficiência e qualidade dos serviços e atender de maneira melhor, né? Mais rápida os seus usuários. Tendo como parâmetros funções estratégicas e funções de prestação de alguns segmentos da atividade estatal dos associados à provisão dos seus serviços. O que isso quer dizer aqui, né? Quando a gente fala que o modelo, o Estado vem dar as diretrizes e os princípios, mas as organizações sociais, aquela que vai fazer a gestão efetivamente, ela vai buscar maneiras mais estratégicas, né, mais eficazes de desenvolver aquele projeto em si, como num hospital ou no museu, né? Ele não vai ficar só preso naquilo que a administração pública precisaria fazer. Ele não, ele tem liberdade. Os gestores têm maior liberdade na execução. Lembrando sempre que o equipamento é público, então tem que seguir as diretrizes dadas, como, por exemplo, o plano de trabalho. Quando for ao hospital, tem que seguir os princípios do SUS, né, que é a lei do Sistema Único de Saúde. Então, a organização que for fazer a operação desse hospital, ele necessariamente vai seguir esses princípios da administração pública, essas diretrizes, as metas que foram contratadas, que vai estar lá no plano de trabalho, dentro do contrato de gestão, mas ele vai ter funções mais estratégicas, ele vai ter mais liberdade para fazer uma gestão mais flexível. Quando a gente falou lá da criação em 1998, São Paulo foi pioneiro na questão o governo de São Paulo no start aí desse modelo de gestão, porque o Covas, na época, ele tinha 14 hospitais
que estavam aí como esqueletos no estado de São Paulo, que ele precisaria necessariamente inaugurar. Né? Ele queria fazer a inauguração, ele precisava terminar, muitos deles não estavam prontos, estavam só o esqueleto, mas ele tinha dificuldades quase que insuperáveis, porque ele tinha um tempo para fazer isso, e esse tempo não era suficiente para ele fazer a inauguração no período que ele gostaria. Veio a lei federal, ele automaticamente replicou essa lei para o estado de São Paulo, e aí ele conseguiu fazer, foi pioneiro, conseguiu startar esse projeto aqui em São Paulo, e aí ele transferiu para as organizações sociais, ele começou a qualificar organizações de saúde que já tinham expertise na área da saúde, entidades que já trabalhavam com isso, que já tinham o seu reconhecimento no mercado, qualificou como organização social e transferiu esses hospitais para essas organizações. Essas organizações terminaram as obras, conseguiram fazer o aparelhamento, porque fazer um aparelhamento de hospital é muito difícil, porque se você for fazer licitação para tudo, você demora muito tempo. E aí conseguiu também fazer a contratação de RH, que era outro impeditivo por questão de tempo, porque fazer concurso público também demora. Então, ele puxou o modelo automaticamente. As leis, se vocês forem olhar lá no artigo, elas são quase que simultâneas. E, então, ele conseguiu fazer a inauguração dos 14 hospitais. Quais são as principais áreas de atuação das organizações sociais? Né? O que mais o governo transfere para a gestão, para as organizações sociais? No começo, em São Paulo, como a gente chamou ele de pioneiro, né, porque muita gente multiplicou depois, e o São Paulo ainda é referência quando se fala de organização social, saúde e cultura. Depois ela vai abrindo. Né? Mas, hoje, o que mais se faz nesse modelo de gestão é saúde, cultura, esporte, defesa de direitos da pessoa com deficiência, e educação tem um ponto de interrogação aqui. Né? Isso não é por acaso, porque a educação tem muita resistência, tem muitas dificuldades, e eles estão tentando trazer esse modelo para a educação, mas, por exemplo, em São Paulo, a gente não conseguiu evoluir nessa área. Aspectos gerais. Né? Isso aqui tem tudo no artigo, não vou ficar falando muito para vocês, que são aspectos procedimentais, mas quais são as características? Né? A organização já foi qualificada, o poder público faz uma convocação pública para a escolha da OS. Depois disso, ele faz a celebração do contrato de gestão, que é o instrumento jurídico exclusivo dessa lei, não se usa outro instrumento jurídico a não ser o contrato de gestão, e, dentro desse contrato de gestão, está lá discriminado todas as diretrizes que a entidade do terceiro setor tem que seguir, todos os princípios, quais são as metas qualitativas e quantitativas, está tudo descrito dentro do contrato de gestão, que vai ser aquilo que a organização vai ter que seguir. Né? A gente diz que o contrato de gestão nada mais é do que pactuação de metas. Né? Então, a organização qualificada, ela vai ter que trabalhar para o Estado e atender às suas metas. Antigamente, quem é mais antigo no terceiro setor que trabalhava com isso, lembra dos convênios, que eram muito amplos. Né? Quando se falava de objeto de convênio, ele era amplo, super amplo, e qualquer coisa que se fazia na hora da prestação de contas era mais difícil, porque você fica muito à mercê daquele entendimento de um e de outro. No contrato de gestão, não é tudo bem explicadinho, é contratualização de metas. Então, quantas metas, de que forma vai ser, para qual o público. Então, não tem para onde fugir. Feito o contrato de gestão, né, publicado, vai acontecer o acompanhamento, a fiscalização e o controle da execução dessas metas, né, com os seus resultados contratados. Quando a gente fala de contrato de gestão e da execução, tudo gira em torno do plano de trabalho, porque o do plano de trabalho é a bússola da execução do projeto. Okay? Vai estar tudo descrito lá. Então, tudo fica orbitando dentro do plano de trabalho, seja no repasse dos recursos, na execução, né?
o cumprimento dos cronogramas e os pagamentos. Estão todos descritos lá. Depois vem a prestação de contas para aquele órgão concessor, que é aquele seu parceiro com quem você firmou o contrato de gestão, né? Você vai prestando contas durante toda a execução, depois tem a prestação de contas final. E a prestação de contas final, né, que é o do Tribunal de Contas e os demais órgãos de controle. Tá? Tem várias formas de controle, é um dos modelos mais fiscalizados, porque tem muita crítica ainda tem muito olhar, e porque também se repassa muito recurso público para as organizações sociais. Então, há muito controle e muita fiscalização em cima dessas entidades. Nós temos o Tribunal de Contas, nós temos a Secretaria da Fazenda, a auditoria externa, que a organização tem que contratar, o próprio Ministério Público, o Conselho de Administração da organização, porque ele também tem que velar pela execução, né, a boa execução do contrato de gestão, afinal de contas, eles são responsáveis. Desculpa, gente, a minha voz está falhando. E o controle social, né, que o controle social somos nós, a imprensa e os cidadãos comuns. O reconhecimento, essa lei teve, logo que ela foi publicada, ela sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade, que ela só foi julgada 16 anos depois. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal, então, veio reconhecer a legalidade do modelo de OS, a constitucionalidade da lei de OS. Né? Claro que faz lá, no próprio julgado, tem algumas observações, tem algumas críticas, mas, no frigir dos ovos, reconheceu a constitucionalidade da lei, que ela não feria nenhum dispositivo constitucional. A conclusão que a gente pode fazer, né, durante esses 20 anos de lei de OS, que, não sei se vocês acompanharam, mas aqui no Estado de São Paulo teve uma CPI agora bem pesada das organizações sociais de saúde, feia mesmo. O pessoal chegava nos hospitais dando carteirada, e foi uma coisa bem horrorosa. Ouviu o responsável não só pela Secretaria de Estado de Saúde, mas também os principais responsáveis das OS, né, as OS maiores. E os parlamentares assim bem agressivos, porque não reconhecem o trabalho que as OS fazem, mas teve a conclusão final aí no mês passado, e não deu em nada, como a gente costuma falar, né? Porque eles fizeram tanto carnaval que parecia que ia acabar o mundo, que ia acabar o modelo de OS, que estava tudo errado, né? Mas, no fim, eles arquivaram o inquérito e fizeram algumas recomendações. Então, quando a gente fala, né, quando a gente analisa esse modelo de gestão desses 20 anos, é um modelo que está posto, né, não temos mais como fugir dele. Hoje, dificilmente, a gente faria um modelo, esqueceria esse modelo e criaria outro do zero, ou não usaria mais, porque pela inabilidade até do Estado, mas que é um modelo que ele não está livre de críticas também. Ele tem muito que avançar, tem muita coisa ainda que precisa melhorar, principalmente quando se fala de transparência. Eu acho que tem que ter transparência, tem que ter fiscalização, que, embora já tenha bastante fiscalização, não estou dizendo que não tenha, mas ele tem que ser cada vez mais transparente, e isso precisa chegar para o cidadão comum, porque, às vezes, ele vê matéria nos jornais e vê na televisão, e aí ele fala: nossa, isso é horrível, as OS são tudo pilantra, as OS não prestam, só servem para tirar recurso público, desvio de recurso público, quando quem está dentro da operação sabe que não é assim. Por isso que tem que ter cada vez mais ferramentas de transparência, para que a sociedade reconheça também esse modelo como um modelo eficiente e eficaz para execução de serviços públicos. No Rio de Janeiro também, com o incêndio que teve no museu, ninguém queria falar de OS, ninguém queria falar de OS. O museu acabou
né, com o incêndio. Dias depois, 2, 3 dias depois, estava todo mundo dizendo que tinha que ter passado para uma organização social para fazer a gestão, né? Eles não tinham esse modelo lá, já estão pensando em colocar esse modelo aqui. Aqui em São Paulo, todos os nossos estão sendo geridos por organizações sociais. Então, assim, se a gente analisar, por mais que tenha defeitos e por mais que a gente ainda tenha que evoluir, é um caminho sem volta. Isso aqui não vai acabar nem tão cedo, e a gente tem que fazer com que ele seja melhorado cada vez mais, mas chancelar, né? A gente tem que acreditar nesse modelo. Eu sou uma entusiasta, porque eu trabalhei muitos anos e continuo trabalhando com essas organizações que fazem essa gestão, e eu não acredito no modelo diferente para esses equipamentos tão robustos, tão pesados, né? É claro que controle precisa ter, tem muita coisa que precisa ser feita ainda para modernização, tem um projeto de lei que está fazendo algumas alterações da lei, estão estudando algumas alterações, mas que não tem fim. Então, eu acredito, sim, que esse é um modelo viável, eficaz e que ele deve permanecer. Essa é a minha humilde contribuição, né, para esse debate, e quem tiver oportunidade que leia o artigo na revista. Eu agradeço.